Salmo 36, nós vamos ler a partir do versículo 1. A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração: não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Ele desistiu de entender e de fazer o bem. Projeta a malícia até na sua cama. Põe-se no caminho que não é bom, porque ele não aborrece o mal. Mas a tua misericórdia, Senhor, chega até aos céus, e a tua fidelidade até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, e os teus juízos como um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz nós vemos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os que praticam a iniquidade. Cairão e não se poderão levantar. Amém? Até aqui a palavra de Deus. A nossa cultura, ela está sendo moldada pelos influencers. Né? Número cada vez maior de pessoas tem entregue as suas vidas a alguém cuja única realização foi angariar algumas centenas de milhares de seguidores nas redes sociais. A pessoa tem 100, 200, 300, 400, 1 milhão de seguidores no YouTube, no Instagram, ou qualquer coisa que o valha. E as pessoas entregam as suas vidas a elas. A ascensão desses influencers, os influenciadores, falando bom português, não é surpresa. Não é surpresa isso. Porque a Escritura afirma que o homem foi criado por Deus para adorá-lo. E nem o pecado deturpou esse propósito. O homem foi criado por Deus para adorá-lo e nem o pecado conseguiu deturpar esse propósito. O pecado não conseguiu destruir esse propósito. O problema é que, depois do pecado, em vez de adorar ao Deus Criador, a humanidade passou a adorar a criação. Os nossos antepassados adoravam o sol, a lua. E daí a sociedade se tornou um pouquinho mais sofisticada e nós passamos a fazer os nossos deuses de madeira ou de pedra, ou então de metal. E agora nós somos um pouco mais sofisticados. Agora nós nos entregamos ao culto, ao dinheiro, ao culto à fama, ao culto à beleza, ao prazer, entre outras coisas. E com isso eu não estou dizendo que o dinheiro, a fama, a beleza e o prazer são necessariamente maus. Eles não são maus em si. Mas quando nós nos entregamos por completo a essas coisas, para buscar nelas a salvação, nós fazemos dessas coisas, do dinheiro, da fama, da beleza, do prazer, nós fazemos dessas coisas os deuses falsos da nossa cultura, os ídolos falsos da nossa cultura. E como toda religião precisa de um sacerdote, ou de sacerdotes, os sacerdotes da religião que domina a nossa cultura são os influenciadores. Eles são os sacerdotes. Os influenciadores são os sacerdotes da religião que domina a nossa cultura.
As pessoas obedecem a tudo o que os influenciadores falam. As pessoas não sabem mais viver as suas próprias vidas. Elas não sabem mais tomar decisão por si mesmas. Elas precisam que alguém diga para elas aquilo que elas devem fazer. Esse é o papel de um sacerdote. O sacerdote diz ao povo o que o povo deve fazer. Os cristãos, entretanto, não podem ser seguidores de ninguém além de Cristo. É interessante essa nomenclatura, né? Seguidor. Fulano tem 100 mil seguidores, fulano tem 300 mil seguidores, fulano tem 1 milhão de seguidores. Se a gente fosse trocar a linguagem, a gente diria que fulano de tal tem 100 mil discípulos, 500 mil discípulos, 1 milhão de discípulos. Um crente, um cristão, ele não pode ser seguidor de ninguém além de Jesus. Ele foi chamado para seguir a Jesus, não para seguir influenciadores. Jesus é o único com autoridade para ordenar o modo como você deve viver nesse mundo. Jesus é o único que tem autoridade para determinar o modo como você vai se relacionar com o dinheiro, com a fama, com a beleza, com o prazer e com todo o resto. Não é possível entregar a sua vida a Jesus e também entregar a sua vida a um influencer qualquer. Porque ou você é um seguidor de Jesus e de ninguém mais, ou você não segue a Cristo de forma alguma. Ou a tua salvação em todos os aspectos da vida está em Jesus, ou Jesus não é nada para você. Ou o cristão é transformado por Cristo, ou ele será influenciado pelos ímpios. Ou o cristão é transformado por Cristo, ou ele é influenciado pelos ímpios. Como um cristão pode chegar a ser influenciado pelos ímpios? Simples. O cristão chega a ser influenciado pelos ímpios quando ele minimiza o pecado. Quando ele minimiza a gravidade do pecado. O que é o pecado? O pecado é todo pensamento, toda palavra, toda ação contrária à lei de Deus. Isso é pecado. Se eu penso de forma contrária à lei de Deus, eu estou pecando nos meus pensamentos. Se eu falo de modo contrário à lei de Deus, eu estou pecando com as minhas palavras. Se eu ajo de modo contrário à lei de Deus, o meu agir é pecado. Tá? Em pregações passadas, nós estabelecemos que a lei de Deus nos revela quem Deus é, nos revela como Deus age, porque a lei de Deus é a revelação do seu caráter, que é o amor. O caráter de Deus é amor, por isso que a palavra de Deus diz que Deus é amor. De modo que o cumprimento da lei é o amor, e o amor é definido pela lei divina. Então, o pecado é algo gravíssimo, porque quem desobedece à lei de Deus não apenas está desobedecendo à lei de Deus. Quem desobedece à lei de Deus está rejeitando a Deus. A pessoa que desobedece à lei de Deus está rejeitando quem Deus é. A pessoa está dizendo, eu não gosto que Deus seja assim. Quando alguém mente e vive na prática da mentira, essa pessoa está dizendo, eu não gosto que Deus seja um Deus de verdade. Eu queria que Deus fosse o Deus da mentira. Quando alguém adultera, a pessoa está dizendo, eu não gosto que Deus seja um Deus fiel. Eu gostaria que Deus fosse um Deus infiel. Eu não gosto da forma como Deus é. Eu não gosto do jeito de Deus. É isso que a pessoa está dizendo quando ela peca. Ela não apenas está desobedecendo a Deus, ela está rejeitando a Deus. Ela está dizendo que ela não gosta de Deus. Ela está dizendo que ela odeia a Deus. Eu odeio que Deus seja deste modo. Eu queria que Deus fosse de outro modo.
Muitos cristãos cometem o pecado de minimizar a gravidade do pecado. Não é tão grave assim. É errado, mas não é tão errado assim. Ou Deus entende por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Deus entende por que eu estou pecando. O cristão, muitas vezes, comete o pecado de diminuir a gravidade do pecado. E daí o crente se torna apático. E o crente apático, ele deixa de seguir a Jesus. O crente apático, ele deixa de seguir a Jesus. E quando ele deixa de seguir a Jesus, ele se recusa a ser transformado por Jesus. E quando ele faz isso, ele passa a ser necessariamente influenciado pelos ímpios, pelos pecadores. Os ímpios se tornam os influenciadores do cristão apático. O cristão apático deixa de seguir a Jesus, se recusa a ser por ele transformado para seguir os ímpios e deixar-se influenciar por eles. E essa influência se mostra de duas formas. Se mostra na tolerância para com o próprio pecado. O crente torna-se tolerante para com os próprios pecados. E o segundo modo é na falta de urgência na pregação do evangelho aos ímpios. Porque se o pecado não é uma coisa grave na minha vida, não é também grave na vida dos outros. E se não é grave na vida dos outros, para que pregar o evangelho? Pecado não é grave. Pecado é só uma coisinha assim pequena. Não tem problema. Tendo sido influenciado pelos ímpios, o cristão apático sente-se à vontade para pecar, mesmo que ao pecar ele esteja rejeitando a Deus. Ele esteja rejeitando o próprio amor de Deus. E sentindo-se à vontade para pecar, o cristão apático não vê a urgente necessidade de pregar o evangelho aos seus ímpios influencers. E aqui eu já não me refiro às pessoas que têm milhares de seguidores, aqui eu me refiro às pessoas do teu convívio diário que te influenciam em direção ao pecado. Teu pai, a tua mãe, teu irmão, tua irmã, teu sogro, tua sogra, teu vizinho, teu colega de trabalho, não importa quem. Ao deixar-se influenciar pelos ímpios, o cristão apático torna-se ímpio também. O Salmo 36 afirma que, em resposta às orações imprecatórias do seu povo, Deus condenará os ímpios, já neste mundo e então eternamente no inferno. E alguém poderia perguntar, mas como pode o Deus de amor condenar alguém? Porque afinal de contas o amor não condena. Pelo contrário, o amor condena sim. O verdadeiro amor condena. O amor e a justiça de Deus exigem a condenação daqueles que o rejeitam, daqueles que agem contrariamente ao seu amor. O amor exige a condenação. Se você ama alguém e esse alguém é prejudicado, o amor exige que a pessoa que prejudicou aquele que você ama seja condenado. Se você diz, não precisa, é porque você não ama de fato, né? O amor verdadeiro condena. Condena aquilo que é contrário ao amor. O amor e a justiça de Deus exigem a condenação daqueles que o rejeitam,
daqueles que agem contrariamente ao seu amor. Por quê? Porque todos os pecados, todos os crimes, todas as maldades que você possa imaginar são o resultado direto da rejeição de Deus. Os assassinatos, rejeição de Deus. Por quê? Porque Deus diz, não matarás. Os roubos, rejeição de Deus. Por quê? Porque Deus diz, não roubarás. E assim por diante. Todos os crimes, todos os pecados, todas as maldades que nós ouvimos diariamente sendo praticadas são resultado direto da rejeição de Deus. Os ímpios, então, são condenados por Deus já neste mundo e então eternamente no inferno. Ou você é transformado segundo o amor e a justiça de Jesus, ou a justiça e o amor de Deus serão a tua condenação. Ou o amor de Jesus te transforma, ou o amor de Deus te condenará. Ou a justiça de Jesus te transforma, ou a justiça de Deus vai te condenar. Já para aqueles que obedecem a Deus, exatamente por terem sido transformados por Jesus, esses receberão ainda mais do seu amor. Então, se você deseja o amor de Deus, e não o castigo de Deus, não se deixe influenciar pelos ímpios nos seus pecados e maldades. Se você deseja o amor de Deus, seja transformado por Cristo segundo o seu amor e justiça. Não entregue a tua vida aos ímpios, deixando-se influenciar por eles nos seus pecados e maldades. Entregue a tua vida a Jesus. Seja transformado por Jesus segundo o seu amor e justiça, para que você aprenda a obedecer a Deus. A nossa cultura, ela deve ser transformada por Cristo e não moldada pelos ímpios. E você é o começo dessa transformação cultural. Então, não se deixe influenciar pelos ímpios nos seus pecados. Seja transformado por Jesus segundo o seu amor e justiça. Uma coisa interessante, antes de nós entrarmos no Salmo 36, é nós prestarmos atenção ao título ali. E quando eu falo título, eu me refiro àquilo que está abaixo da numeração do capítulo. Nós temos o título ali em cima, que no caso da minha Bíblia aqui, a malícia dos ímpios, Deus salva os retos. Esse título aqui foi colocado pela Sociedade Bíblica, mas aquele título que aparece abaixo, nós temos aqui capítulo 36, então aparece ali Salmo de Davi, servo do Senhor para o músico mor. Esse título aqui, que está abaixo da numeração do capítulo, ele pertence ao texto hebraico. Que significa que esse título aqui é tão inspirado pelo Espírito Santo quanto o corpo do Salmo. Esse título faz parte do Salmo. Todos os salmos que têm título, por exemplo, Salmo 34, está escrito Salmo de Davi, quando mudou o seu semblante perante Abimeleque, o expulsou e ele se foi. Esse título ali faz parte do Salmo 34. O título do Salmo 35, Salmo de Davi, faz parte do Salmo 35. Mas o que há de importante nesse título? Bom, em primeiro lugar, nós sabemos de quem é esse salmo, É de Davi. Está escrito ali, Salmo de Davi. Mas em segundo lugar, e mais importante, esse título conecta o Salmo 36 ao Salmo 35. De que forma ocorre essa conexão? Pelo uso da expressão servo do Senhor. Salmo de Davi, servo do Senhor. O versículo 27
do Salmo 35 diz o seguinte: o Salmo 35 foi escrito por Davi, né? E ele está escrevendo o Salmo 35 para que Deus castigue os seus inimigos, né? Então o versículo 27 é Davi falando para Deus: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, a justiça de Davi, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Quem é o servo aqui no versículo 27? É Davi. Porque é ele que está fazendo essa oração. O Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Davi, no versículo 27, é chamado de servo do Senhor. E daí no título do Salmo 36, nós temos Salmo de Davi, servo do Senhor. A mesma expressão. Os judeus que fizeram a compilação do livro de Salmos, porque o livro de Salmos, não sei se vocês perceberam isso, mas é uma compilação, né? Davi foi escrevendo salmos, outras pessoas escreveram salmos, mas esses salmos, nos dias de Davi, eles não estavam juntados num livro. Foi um judeu ou um grupo de judeus, muito tempo depois de Davi, que reuniu todos esses salmos num livro só. E o judeu, ou o grupo de judeus que fez isso, eles perceberam a conexão entre os Salmos 35 e 36, e é por isso mesmo que eles colocaram o Salmo 36 depois do 35. Porque, obviamente, quando Davi escreveu esse salmo, Davi não escreveu lá Salmo 36. Davi não sabia que ele estava escrevendo o Salmo 36. Ele simplesmente escreveu um salmo. E, na verdade, eu estava prestando atenção a uma conexão entre todos os salmos aqui a partir do Salmo 32. O Salmo 32 começa com bem-aventurado o indivíduo cuja transgressão é perdoada. Aí nós temos o Salmo 33 falando da bem-aventurança de nações. O Salmo 32 fala da bem-aventurança de indivíduos, o Salmo 33 da bem-aventurança de nações. O Salmo 34, ele fala acerca do anjo do Senhor, no versículo 7. Aí o Salmo 35 duas vezes faz menção do anjo do Senhor. Aí essa conexão agora entre o Salmo 36 e 35, acerca de Davi como o servo do Senhor. Então, o Salmo 35, ele nos apresenta a oração imprecatória de Davi do ponto de vista histórico. Do ponto de vista de Davi no meio dos sofrimentos dele. Ele faz essa oração imprecatória. O Salmo 36 apresenta uma reflexão teológica que explica as razões pelas quais Deus aceita as orações imprecatórias feitas pelo seu povo. Essa reflexão teológica, ela passa pela comparação e contraste entre o caráter dos inimigos do povo de Deus e o caráter do próprio Deus. Quem são os inimigos do povo de Deus e quem é o próprio Deus? O caráter dos ímpios, dos inimigos do povo de Deus, é descrito nos versículos 1 até o 4, a partir dos quais nós afirmamos que você não deve se deixar influenciar pelos ímpios, os seus pecados e maldades. Já o caráter de Deus é descrito nos versículos 5 até o 9, a partir dos quais nós afirmamos que você deve se deixar transformar por Cristo segundo o seu amor e justiça. E então nos versículos 10 até o 12, nós temos uma petição de Davi, no versículo 10, uma oração imprecatória, no verso 11, e o castigo dos ímpios, no verso 12. E Davi começa com tudo nesse salmo, no versículo 1. Ele afirma que a transgressão do ímpio fala ao seu coração que não existe nenhum resquício de temor de Deus no ímpio. A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração, diz Davi.
E o que a transgressão do ímpio diz no íntimo do coração de Davi? Diz que não há temor de Deus perante os olhos do ímpio. A palavra hebraica traduzida aqui por diz é a mesma palavra usada em outros contextos para se referir a uma profecia, para se referir a palavras pronunciadas com autoridade do próprio Deus. À medida em que Davi observava os ímpios, os seus inimigos, pecando contra ele, pecando contra outros, pecando contra Deus, o próprio Deus usava o pecado deles para ensinar algo a Davi, para se revelar a Davi. E a revelação que Davi recebeu de Deus mostrava a ele que os pecados dos ímpios é a comprovação de que eles não temem a Deus, de que eles não reverenciam a Deus, de que eles não amam a Deus. Às vezes nós tentamos encontrar desculpas ou para os nossos pecados ou para os pecados das pessoas que nós amamos. Nós agimos como se os nossos pecados ou os pecados das pessoas que nós amamos não são tão graves. É só uma mentira. Foi um engano, mas foi um engano assim, né? Não é grande coisa. Afinal de contas, eu podia estar roubando, né? Eu podia estar matando, mas eu tô só mentindo. Perto do que as outras pessoas fazem, o que eu estou fazendo não é nada. É pequeno, não tem importância, não tem gravidade. Ou perto do que as outras pessoas estão fazendo, o que a pessoa aqui a quem eu amo, o que ela faz não é nada. Nós consideramos e nós vemos como se os nossos pecados e os pecados das pessoas que nós amamos não são tão graves, de modo que seria até mesmo possível, nós consideramos, seria até mesmo possível continuar pecando e ainda assim temer a Deus. Mas Davi deixa claro, com a autoridade do próprio Deus, que não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. Uma vida marcada pelo pecado comprova que aquele que vive em pecado não teme a Deus. Não importa que o pecado que essa pessoa cometa ou que nós cometemos seja um pecado considerado pequeno. Não importa. Porque, na verdade, o nosso erro está em pensar que se fosse alguma coisa muito séria, daí a gente obedeceria a Deus. Nosso erro está em pensar, não, isso aqui é tão insignificante que eu nem preciso obedecer a Deus. Eu posso pecar nisso aqui porque é pequeno. Agora, se fosse uma coisa grande, se fosse uma coisa enorme, se fosse um pecado pesado, grave, feio, aí não, aí eu não faria. É um erro pensar dessa forma. Sabe por quê? Porque Jesus disse: aquele que é infiel no pouco, será infiel no muito. Se eu não consigo suportar a tentação, melhor, não é que eu não consiga suportar, se eu não tenho disposição para resistir à tentação desse pecado tão pequeno, eu não tenho disposição para resistir à tentação de um pecado grande. Eu não vou ter disposição. Porque eu já estou me treinando a não obedecer a Deus. Toda vez que eu cometo um pecadinho pequeno, eu estou me preparando para cometer um pecado grande logo depois. Que é assim que funciona.
né? Eu tô tentando voltar a levantar peso. Quando eu estava caprichando, eu estava conseguindo fazer supino reto com 76 quilos. Fora o peso da barra. O peso da barra era 10 quilos, então, contando o peso da barra, 86 quilos. Eu fiquei um tempo sem fazer. Eu estou melhor do que eu pensei. Agora eu consigo, agora no máximo com 70 quilos, considerando o peso da barra, 80 quilos. Hoje eu fiz uma experiência. Hoje eu coloquei mais 3 quilos de cada lado, 76. Eu conseguia fazer 8 repetições. 4 séries de 8 repetições, com 70 quilos. Eu coloquei os 76 quilos, eu falhei na 4ª repetição. Se eu voltar para os 70 quilos, com 8 repetições, daqui a pouco eu faço 9, 10, chega a 12 repetições com 70 quilos, eu posso voltar a colocar mais 3 de cada lado, somando 76, eu vou chegar aos 8. E se eu continuo com esse 76 com 8, chego até 12 repetições, eu posso chegar a 80 quilos, desconsiderando o peso da barra. Considerando o peso da barra, 90 quilos. E daqui a pouco eu estou fazendo supino com 100 quilos. Mas quando eu comecei mesmo, na época que eu estava indo na academia, agora eu montei uma academia caseira, mas quando eu estava indo na academia, eu comecei a fazer com menos de 10 quilos cada lado. Eu estava tão mal que eu tinha que usar 2 halteres, né? De 8 quilos de cada lado. Quando eu saí da academia, eu já estava melhor. Eu estava conseguindo com um halter de 20, né? 2 halteres de 20 de cada lado. Mas tudo começa com algo pequeno, né? Tu vê o cara lá se matando para levantar 8 quilos de cada lado, daqui a pouco ele está levantando quase 100 quilos, quase 50 quilos de cada lado. Por quê? É o treino. O cara foi fiel no pouco, ele vai se esforçando, até que daqui a pouco ele consegue ser fiel no muito. O mesmo funciona com relação ao pecado. Se eu treino cometer pecados pequenos na minha vida, eu estou me preparando para cometer um pecadão grandão que vai destruir a minha vida daqui a pouco. Então, Davi deixa claro que não existe a possibilidade de viver uma vida em pecado e temer a Deus. Quem peca não teme a Deus. A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração que não há temor de Deus perante os seus olhos. O próprio Paulo faz uso aqui dessa afirmação de Davi em Romanos 3 para falar acerca da pecaminosidade da humanidade. Quando ele cita, por exemplo, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer, a garganta deles é um sepulcro aberto, enganam com a língua, debaixo dos seus lábios há veneno de serpente, a sua boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés se apressam para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo usa a citação aqui de Salmo 36:1 para fechar essa cadeia de citações que ele fez no Antigo Testamento para mostrar a pecaminosidade humana. Não há dúvida, portanto, de que o pecado certamente é uma ofensa contra Deus. Porque o pecado é a demonstração pública de que o pecador não teme a Deus. Ou como nós dissemos na introdução, de que o pecador rejeita a Deus. Além de ser uma ofensa a Deus, o pecado é também uma ofensa às pessoas que são vítimas dos nossos pecados, né? Mas além disso,
além de prejudicar a pessoa que é vítima do nosso pecado, o pecado também prejudica o próprio pecador, como Davi afirma no versículo 2, desculpe. Porque em seus olhos se lisonjeia até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. O pecado engana o pecador para que o pecador não perceba a maldade do próprio pecado, para que o pecador não odeie o próprio pecado. Uma tradução do versículo 2, com um pouquinho mais de fluidez, seria assim: porque o seu pecado enganosamente o lisonjeia para que ele não veja nem odeie a sua iniquidade. O pecado nos engana com elogios. O pecado nos elogia, para que nós pensemos que estamos justificados em pecar, para que nós pensemos que nós estamos mais do que corretos em pecar. O pecado quer nos fazer agir como um colega de escola que eu tive na 7ª série do ensino fundamental. Esse colega, a professora tinha saído da sala de aula para fazer alguma coisa, e como é de costume, né, a gente parou de estudar, a gente se levantou e começou, né, a fazer a nossa bagunça na sala de aula. O que o meu colega fez? Ele pegou uma régua de uma colega nossa e de brincadeira ele começou a bater na minha cabeça dura. Né, de brincadeira, brincando. Começou a bater. Só que daqui a pouco a régua quebrou. E daí a minha colega, com toda razão, reclamou. E o que fez o meu colega que estava batendo com a régua na minha cabeça? Ele disse: a culpa é do João. O João que tem essa cabeça dura, a culpa é dele. Primeiro eu pensei que ele estava brincando. Né? Porque eu pensei, não é possível isso, o cara pensar que realmente a culpa é minha, a culpa é dele. Mas não. A minha colega reclamou para a professora, depois que a professora chegou na sala de aula. Eu fiquei indignado porque a professora mandou a gente para a diretoria. Eu pensei, mas o que é isso? O cara estava batendo com a régua na cabeça e agora eu que tenho que ir para a diretoria. Eu falei a ele que estava batendo na minha cabeça. Eu disse, mas que imbecilidade é essa? Eu não chamei a professora de imbecil, né? Mas eu estava pensando isso, que imbecilidade é essa? No fim, eu não me lembro agora o que a diretora falou, mas eu me recusei a pagar. Eu pensei, não é culpa minha. Não fui eu que peguei a régua e fiquei batendo com ela na minha cabeça. Foi ele que fez isso. Mas, de qualquer forma, o pecado faz isso. O pecado engana o pecador para que o pecador pense que ele tem razão. Mais ou menos aquilo que às vezes ocorre quando o ladrão ele já foi meio doutrinado pelo pensamento esquerdista, marxista. Ele vai dizer, não, eu estou roubando, mas eu estou roubando porque eu sou vítima da sociedade. Entendeu? Eu estou roubando porque os ricos ficam oprimindo os pobres. Eu não tenho culpa. A culpa de que pelo meu roubo, na verdade, pertence, a culpa é dos ricos. Eles é que ficam oprimindo os pobres. É isso que o pecado faz. A pessoa comete o pecado, a pessoa comete o crime, e quando ela é flagrada cometendo o pecado e o crime, em vez de assumir a culpa, ela diz que a culpa é do outro. Ela diz, não, eu tenho razão naquilo que eu estou fazendo. A culpa é do outro. É isso que o pecado quer fazer conosco. Na verdade, é isso que o pecado faz conosco. Ele nos engana com lisonjas, com elogios. Ele diz, não, tu está certo. Tu está certo em fazer isso. Tu está certo em pecar. Eles é que são culpados. Quanto mais nós pecamos, mais o pecado nos engana para não vermos o quanto somos maus pelos pecados que cometemos e para que não odiemos o pecado que nós cometemos. O pecado nos escraviza a si mesmo e o pecado nos escraviza ao seu engano.
Davi continua no verso 3. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Davi continua descrevendo os ímpios e ele diz que os ímpios, as palavras dos ímpios só servem a dois propósitos: fazer o mal e enganar. As palavras do ímpio nunca produzem, nunca promovem a paz, nunca promovem a reconciliação, nunca promovem a bênção. As palavras do ímpio nunca promovem a verdade. As palavras do ímpio sempre são pensadas e calculadas para fazer o mal e para enganar. Mesmo quando fala a verdade, o ímpio não fala a verdade porque ele tem amor pela verdade. Não, ele só fala a verdade quando convém a ele falar a verdade. O que na verdade Deus considera como mentira. Se a pessoa só fala a verdade quando convém a ela falar a verdade, isso quer dizer que quando não convém a ela falar a verdade, ela não fala a verdade, ela mente. Então Deus nunca, ainda que o ímpio fale a verdade, Deus não considera aquilo como algo bom. Não, Deus vê simplesmente como prova de que aquela pessoa realmente odeia a verdade. Porque ela só está falando a verdade porque agora é conveniente. Deus não fica olhando lá no céu, bom, pelo menos agora ele falou a verdade. Não. Deus sabe por que aquela pessoa fala a verdade. As palavras do ímpio são cuidadosamente escolhidas para fazer o mal e enganar os seus ouvintes. E Davi explica isso na segunda metade do versículo 3. Ele deixou de entender e de fazer o bem. A palavra hebraica, traduzida aqui por entender, não se refere a qualquer tipo de compreensão. Se refere à compreensão da sabedoria. Por isso mesmo, na minha tradução, eu traduzi da seguinte forma: ele desistiu de compreender a sabedoria. Sabedoria, neste contexto, obviamente, se refere à sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus nada mais é do que a aplicação da lei de Deus, a aplicação dos mandamentos de Deus aos aspectos práticos da vida. Isso é sabedoria. O livro de sabedoria na Escritura é qual? Provérbios, né? Provérbios é o livro no qual nós aprendemos a sabedoria de Deus para a vida diária. E quando nós lemos e estudamos Provérbios, nós percebemos que Provérbios, a sabedoria de Provérbios, nada mais é do que a lei de Deus aplicada às questões práticas da vida. Por exemplo, há vários provérbios que falam contra o pecado sexual, contra o adultério. Isso nada mais é do que Salomão pegando o mandamento de Deus não adulterar e aplicando esse mandamento aos aspectos diários da vida. Aos aspectos práticos da vida. O ímpio é aquele que, por causa do engano do seu próprio pecado, desiste de compreender a sabedoria de Deus. E por ter desistido de compreender, e por consequência de praticar a sabedoria de Deus, o ímpio também desistiu de fazer o bem. E uma vez que para fazer o bem é necessário praticar a sabedoria de Deus, sabedoria essa que, por sua vez, é a lei de Deus aplicada às questões práticas da vida, nós poderíamos reescrever a segunda metade do versículo 3 da seguinte forma: o ímpio desistiu de compreender como a lei e os mandamentos de Deus devem ser aplicados às questões práticas da vida e, consequentemente, ele também desistiu de fazer o bem. Esse é o caráter malévolo do ímpio. Ele desistiu de compreender como a lei de Deus e os mandamentos de Deus devem ser aplicados às questões práticas da vida. Ele desistiu, ele não quer saber.
Ele não quer saber como a lei de Deus se aplica às questões práticas da vida. Consequentemente, ele também desistiu de fazer o bem. Ou seja, o ímpio é completamente mau nos seus pensamentos, palavras e ações. E o quão mau é o ímpio? E o ímpio é muito mau. Olha só, versículo 4. Projeta a malícia na sua cama. Põe-se no caminho que não é bom, não aborrece o mal. O ímpio é tão mau que até mesmo quando ele está deitado, em vez de descansar, ele fica planejando ainda mais maldades. Ele se deitou na cama, em vez de dormir, ele fica pensando em mais maldades que ele poderia praticar. E então ele levanta-se da sua cama e ele posta-se sobre o caminho que não é bom, sobre o caminho que é contrário à bondade, exatamente para fazer o mal que ele planejou. E ele faz isso porque ele não rejeita o mal, né? Ele não aborrece o mal, ele não rejeita o mal, ele não rejeita a impiedade, ele não rejeita o pecado. O ímpio rejeita a lei de Deus, rejeita o próprio Deus. O ímpio rejeita o amor de Deus, rejeita a bondade de Deus, mas ele não rejeita o mal, ele não rejeita a iniquidade, ele não rejeita a impiedade. O ímpio não rejeita o pecado. Você é igual ao ímpio? Você rejeita a lei de Deus, mas não rejeita o pecado? Você rejeita o próprio Deus, mas não rejeita o mal? Você rejeita o amor de Deus, mas não rejeita a impiedade? Você rejeita a bondade de Deus, mas não a maldade? Se sim, você é um dos ímpios. E se você é um dos ímpios, você precisa imediatamente se arrepender de todas as impiedades que você cometeu. Por quê? Porque, como nós afirmamos na introdução dessa mensagem, o amor e a justiça de Deus clamam pela tua condenação. Já agora, e então eternamente no inferno. Talvez você não seja um ímpio. Talvez você seja um cristão. Mas um cristão que está sendo influenciado pelos ímpios. Você cometeu o pecado de minimizar a gravidade do pecado. E como resultado, você tornou-se apático para o pecado. E, consequentemente, você passou a se deixar influenciar pelos ímpios nos seus pecados e maldades. Você tornou-se tolerante para com os próprios pecados. Você peca contra Deus, você peca contra o próximo e você engana-se a si mesmo dizendo que Deus entende. Deus te entende, Deus entende a tua situação. Deus sabe, Deus consegue compreender, na misericórdia dele, ele consegue compreender porque você tem que pecar. Que ele entende, você engana-se a si mesmo dizendo que Deus entende que no teu caso o pecado é justificável. E quem sabe até mesmo desejável. Você peca contra Deus, você peca contra o próximo, e em vez de assumir a culpa pelo mal praticado, você se vê como vítima das circunstâncias. Você diz, sim, eu fiz isso, mas eu fiz isso por causa de tudo isso que me aconteceu. Se é assim que você está agindo e pensando, você foi enganado pelo próprio pecado. Você desistiu de ser transformado por Jesus e passou a ser influenciado pelos ímpios. E ao ser influenciado pelos ímpios, virtualmente você se tornou igual a eles.
Não, mas eu não cometo os grandes pecados que os ímpios cometem. A questão não é quão grande ou quão pequeno é o pecado ou são os pecados que você comete. A questão é que o próprio ato de pecar é um ato de rebelião contra Deus. Mesmo a menor mentira que você conta denota que, pelo menos naquela instância, você não teme a Deus. E quanto mais pecados você cometer e colecionar, mesmo aqueles considerados menores e até insignificantes, em mais instâncias você demonstrará não temer a Deus, não reverenciar a Deus, não amar a Deus. O temor a Deus, a reverência a Deus, o amor a Deus não é um sentimento, não é uma emoção. Amor a Deus não é se sentir assim emocionado durante um hino, durante uma música, durante um louvor a Deus. Isso não é amar a Deus. Amar a Deus não é orar e chorar enquanto você está orando. Amar a Deus é obedecer a Deus. O próprio Jesus afirmou isso, né, no Evangelho de João. O que me ama é aquele que me obedece. De nada adianta dizer Senhor, Senhor, se eu nego que Jesus é o meu Senhor pela minha desobediência a Ele. Né? Se Jesus é Senhor, eu devo obedecê-lo. Se eu não obedeço, é porque Ele não é Senhor. Você prova o seu amor a uma pessoa sendo fiel a essa pessoa. Né? Um homem não pode dizer que ele ama uma mulher se ele não é fiel a ela. Né? Que tipo de amor é esse? Né? A gente pode inverter também. Uma mulher não pode dizer que ama um homem se ela não é fiel a ele. Que tipo de amor é esse? Que não é fiel. Você prova o seu amor a Deus sendo fiel a Ele. Você prova a sua reverência a Deus sendo fiel a Ele. Você prova o seu temor a Deus sendo fiel a Ele. E ser fiel a Ele significa obedecer aos mandamentos que Ele ordenou. Então não seja como os ímpios. Não desista de compreender como a lei de Deus deve ser aplicada às questões práticas da tua vida. Não desista de fazer o bem que Deus ordenou, desista sim de fazer o mal que Deus proibiu. Desista sim de tentar encontrar desculpas e justificativas para o teu pecado. Não desista de ser transformado por Cristo, segundo o seu amor e justiça. Desista sim de ser influenciado pelos ímpios nos seus pecados e maldades. Porque se você continuar a ser influenciado pelos ímpios, você se tornará semelhante a eles. E sendo semelhante aos ímpios, você receberá de Deus não o seu amor, mas o seu castigo, já aqui e então eternamente no inferno. Então, não se deixe influenciar pelos ímpios nos seus pecados e maldades. Não rejeite a lei de Deus, não rejeite o amor de Deus, não rejeite a bondade de Deus, não rejeite o próprio Deus. Rejeite sim o mal, a iniquidade, a impiedade, o pecado. Não seja como os ímpios. Não se deixe influenciar pelos ímpios nos seus pecados e maldades. E já que você não deve se deixar influenciar pelos ímpios, só te resta uma alternativa, que é ser transformado por Jesus. Porque ou você é transformado por Jesus, ou você é influenciado pelos ímpios. Não há meio termo, não há possibilidade de nem ser transformado por Jesus e nem ser influenciado pelos ímpios. Se você não for transformado por Jesus, você será influenciado pelos ímpios. Mas onde está Jesus no Salmo 36? Bom,
Daqui a pouco nós vamos encontrar Jesus aqui no Salmo 36. Agora Davi passa a contrastar, né? Ele descreveu até o versículo 4 os ímpios, o caráter dos ímpios. Agora ele passa a contrastar o caráter dos ímpios com o caráter de Deus. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, ou chega até os céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Davi afirma que o caráter de Deus é marcado pelo que na nossa Bíblia aqui está descrito como a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus. Versículo 5. A palavra traduzida aqui por misericórdia é hesed, o hebraico, tá? Essa palavra, ela pode ser traduzida como amor, lealdade, bondade, misericórdia, graça, dentre outras possibilidades, tá? Hesed aparece 3 vezes no Salmo 36. Ele aparece aqui no verso 5, traduzido como misericórdia. Ele aparece no versículo 7, traduzido como benignidade. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. No hebraico ali é hesed, tá? E também aparece no versículo 10, também traduzido como benignidade. Estende a tua benignidade. No hebraico, hesed, tá? Como eu tenho o luxo de fazer uma tradução mais longa do que aquelas que nós encontramos nas Bíblias em português, eu traduzi hesed por amor leal, bondoso e misericordioso. Quem vai fazer uma tradução bíblica aqui, realmente para ser editado numa Bíblia, não pode se dar esse luxo, porque daí a Bíblia vai ficar maior do que ela já é. Né? Então a pessoa, ou o grupo de pessoas, né? Nunca é uma pessoa só, é sempre um comitê de tradução, eles escolhem uma palavra, ou no máximo 2 ou 3, para usar quando aquela palavra aparece ali, a depender do contexto, e eles fazem isso. Como eu não preciso me limitar, eu traduzi o versículo 5 da seguinte forma: o teu amor leal, bondoso e misericordioso, ó Senhor, chega até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Que amor leal, bondoso e misericordioso é este? A que se refere este amor? Num dos dicionários que eu tenho, há um artigo para essa palavra aqui que ocupa várias páginas. Se eu não me engano, 10 páginas. Só para explicar o significado dessa palavra. 10 páginas. E as letras são pequenininhas, né? Então é 10 páginas de bastante conteúdo. Seria impossível, numa pregação, tratar de todos os aspectos dessa palavra. Mas um bom resumo do significado dessa palavra é a seguinte: hesed é a essência do relacionamento da aliança. Hesed é a essência do relacionamento da aliança. Yahvé, que é o nome de Deus, é o nome próprio de Deus, Yahvé, ele é um Deus relacional, é um Deus que se relaciona, que está em busca de relacionamentos. E Deus, Yahvé, ele sempre se relaciona por meio de alianças. Quando Deus quer estabelecer um relacionamento com alguém, Deus estabelece uma aliança. Embora a palavra aliança não apareça no relato da criação, quando nós prestamos bastante atenção em Gênesis 1, 2 e 3, nós percebemos que ali estão todas as características de uma aliança. A promessa de bênção para a obediência, a promessa de maldição, caso ocorra a desobediência. Todos os aspectos essenciais de uma aliança estão presentes ali. Então, no próprio ato de criação, Deus está estabelecendo uma aliança. Alguns chamam essa aliança de aliança edêmica, que vem de Éden, ou aliança adâmica, de Adão.
Depois do dilúvio, ao prometer a Noé e a sua descendência que nunca mais destruiria a terra pela água, essa promessa é feita com base na aliança, chamado na teologia de aliança noética, a aliança que Deus fez com Noé. Ao escolher Abraão e lhe fazer as promessas de um filho, da posse da terra e por meio dele abençoar todas as nações, Deus faz uma aliança com Abraão. Quando Deus tira Israel do Egito, Deus faz uma aliança com Israel. Quando Deus escolhe o filho de Davi como Messias, Deus faz uma aliança com Davi. Quando efetua a salvação da humanidade por meio do seu filho, Deus novamente estabelece uma aliança no sangue de Jesus. Yahvé é o Deus da aliança exatamente porque ele é um Deus relacional, um Deus que se relaciona com a sua criação, e ele relaciona-se com a sua criação sempre por meio de alianças. Deus é um Deus de alianças, e Hesed é a principal característica de um relacionamento de aliança. Quando Davi afirma então que a Hesed de Deus chega até os céus, Davi está afirmando que Deus é o tipo de Deus que jamais quebra as alianças que ele faz. Ou seja, o amor leal, bondoso e misericordioso de Yahvé pelo seu povo é imenso, é imensurável. Não dá para medir. Chega até os céus. É eterno, é imutável, é impossível de ser quebrado ou desfeito. E Davi complementa essa ideia afirmando que a fidelidade do Senhor, a fidelidade de Yahvé, de Deus, chega até as nuvens. Pelo seu caráter malévolo, iníquo e pecaminoso, os ímpios não são nada confiáveis. Já Deus é completamente digno de confiança, porque o seu amor leal, bondoso e misericordioso e a sua fidelidade são imensos, são imensuráveis, são eternos, são imutáveis. Yahvé é o tipo de Deus que jamais quebra ou desfaz o seu amor leal, bondoso e misericordioso e a fidelidade que ele, por meio da aliança, ofereceu ao seu povo. Além disso, a justiça de Yahvé é ainda mais firme que os altos montes. Versículo 6. A tua justiça é como as grandes montanhas, e os teus juízos são como um grande abismo. A justiça de Deus é mais firme que os altos montes, e os vereditos dele, que aqui é traduzido como juízos, né? Juízos é Deus exercendo a justiça, é Deus emitindo um veredito com base na sua lei. Os vereditos de Deus são mais insondáveis do que os grandes abismos. A palavra abismo aqui em Gênesis aparece no relato da criação, quando é dito que o grande abismo, onde havia a água, de lá Deus tirou a terra seca. Deus é a própria definição da justiça. E a sua lei e os seus mandamentos descrevem a justiça de Deus e prescrevem a justiça dele para todos nós. Diferente das leis humanas, que são mutáveis e mutantes, a lei de Deus é imutável. As leis humanas são mutáveis, né? Pelas leis humanas, algo que até ontem não era crime, a partir de hoje foi criminalizado. E algo que até hoje era crime, a partir de amanhã já não é mais. As leis humanas vão mudando. A lei de Deus não. A lei de Deus é eterna. A lei de Deus é perfeita desde a sua concepção, desde a sua entrega, exatamente porque Deus é perfeito e a sua lei é a descrição do seu caráter justo e a prescrição da sua justiça para todos nós. Por isso mesmo, os vereditos de Deus são diferentes dos vereditos de juízes humanos. Os vereditos de juízes humanos
são facilmente sondados, contestados e até mesmo anulados. Já os vereditos de Deus são insondáveis como um grande abismo. Ninguém consegue chegar à profundidade dos vereditos de Deus. Ninguém consegue contestar os vereditos de Deus. Ninguém consegue anular os vereditos de Deus. O único que poderia anular os vereditos de Deus é o próprio Deus. E num certo sentido, às vezes Deus anula os seus vereditos. A Hesed, um dos usos dessa palavra que nós vimos antes, é exatamente a anulação do castigo de Deus, quando existe arrependimento. Deus castigava Israel pelos seus pecados, Israel se arrependia, e então a Hesed de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, agia em favor de Israel, anulando o veredito que o próprio Deus havia dado. Mas ninguém fora do próprio Deus pode anular os vereditos dele. E mesmo nos seus juízos, mesmo quando Deus emite uma decisão judicial, ele não se esquece da sua aliança com Noé. Né? Versículo 6, o finalzinho. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Mesmo que os homens pequem grandemente contra Deus, Deus ainda continua preservando os homens e a humanidade. Algumas semanas atrás, um pastor, numa pregação, fez uma afirmação que eu considero errada. Ele estava falando acerca do homossexualismo. Ele estava falando acerca de como Deus odeia o homossexualismo, e isso é verdade. Deus odeia o homossexualismo. Só que ele falou de um modo como se Deus tivesse se arrependido da aliança que ele fez com Noé. Porque ele falou assim, Deus lá no céu, vendo todas as coisas que estão sendo feitas, se dependesse, se Deus pudesse, ele matava todo mundo. Se referindo aos homossexuais. Se Deus pudesse, ele matava todo mundo. Mas eu não posso matar, porque agora eu já me comprometi com Noé, que eu não destruiria. Eu pensei, esse cara, ele colocou como se Deus não tivesse prazer naquilo que está aqui no final do versículo 6, em conservar os homens e os animais. Não, Deus tem prazer, Deus não se arrependeu de ter feito uma aliança com Noé. Deus não se arrependeu de ter feito uma aliança com Noé. Deus não está no céu pensando, poxa vida, por que eu fui prometer para Noé? Por que eu fui criar o arco-íris? Né? Porque o símbolo da aliança de Deus com Noé é o arco-íris, que agora foi cooptado pelo movimento LGBT, né? Mas na verdade o arco-íris é cristão. Os crentes deveriam de fazer camisetas e andar com arco-íris, para que quando as pessoas perguntassem, tu também defende os LGBT? Não, eu defendo, eu estou usando arco-íris porque o arco-íris é a única razão pela qual Deus não matou todo mundo hoje. Os crentes deveriam de tomar de volta o arco-íris dos homossexuais. Mas isso é questão para outra pregação. Deus não se arrepende das alianças que ele fez.
Deus, como disse esse pastor falou errado. Deus não está lá no céu arrependido por ter feito uma aliança com Noé, e agora Deus, ele queria matar todo mundo por causa de todas as perversões que são cometidas, mas ele não pode matar porque ele já se comprometeu. Não, Deus não está arrependido com isso, com a aliança que ele fez. Deus tem prazer, apesar da humanidade estar em rebelião contra ele, Deus tem prazer em conservar homens e animais. Por quê? Porque mesmo nos seus juízos, Deus não se esquece da hesed dele. Mesmo nos seus juízos, Deus não se esquece do seu amor leal, misericordioso e bondoso. Ele continua a preservar a humanidade e os animais, apesar de todos os pecados que a humanidade comete. Versículo 7. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das suas asas. Ao contrário dos ímpios, nos quais não se pode confiar nem buscar refúgio, a humanidade pode e deve buscar refúgio e proteção em Deus. Por quê? Porque o amor leal, bondoso e misericordioso de Deus é tão precioso exatamente por ser tão raro. Esse é o sentido da palavra aqui. A palavra no hebraico, traduzida aqui como preciosa, denota a preciosidade de algo que é raro, de algo que não se encontra facilmente. O ouro, por que o ouro é precioso? Por que o ouro é considerado um metal precioso? E o cobre não, por exemplo? Porque o ouro é mais difícil de encontrar do que o cobre. Existe muito mais cobre no planeta Terra do que ouro. Quanto mais raro é alguma coisa, mais preciosa é aquela coisa. E Davi diz aqui, quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. Ou, segundo a minha tradução, quão precioso é, ó Deus, o teu amor leal, bondoso e misericordioso. Exatamente porque é raro encontrar esse tipo de amor. Na verdade, é tão raro encontrar esse tipo de amor que ele só é encontrado em Deus. É só em Deus que nós encontramos esse amor leal, bondoso e misericordioso. Por isso, Deus, mais do que ninguém, é completamente digno de confiança. E é por isso que somente nele nós podemos encontrar refúgio e proteção em meio às dificuldades da vida. E quem mais poderia encontrar refúgio e proteção em Deus, a não ser o seu povo? Versículo 8. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os fará beber da corrente das tuas delícias. O amor leal, bondoso e misericordioso de Deus pelo seu povo é tal que o próprio Deus alimenta o seu povo, sustenta o seu povo com as bênçãos que ele mesmo prometeu na sua aliança. A minha tradução do versículo 8 é a seguinte: eles comem da abundância que há na tua casa. Gordura aqui tem sentido daquilo que sobra, daquilo que é abundante, né? Então eles comem da abundância que há na tua casa, e do teu rio de delícias e alegrias lhes dás a beber. A abundância que há na casa de Deus e os rios de delícias e alegrias são todas as promessas que Deus faz ao seu povo na aliança que ele mesmo estabeleceu. Essas bênçãos, no entanto, elas pertencem não àqueles que nominalmente pertencem ao povo de Deus. Essas bênçãos pertencem àqueles que de modo prático demonstram que pertencem ao povo de Deus. Pertencer nominalmente ao povo de Deus significa pertencer ao povo de Deus apenas no nome. Como quem diz, não, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou da igreja, eu sou de Jesus. Mas nada na vida dela demonstra que de fato ela é crente, que ela é cristã, que ela é da igreja, que ela é de Jesus. Isso é pertencer nominalmente ao povo de Deus. A pessoa diz que pertence ao povo de Deus. Ela toma o nome do povo de Deus sobre si. Mas ela de fato não pertence. Não basta dizer, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou da igreja, eu sou de Jesus. Não basta dizer isso.
É necessário demonstrar de modo prático que você pertence de fato ao povo de Deus. E como é que você demonstra que pertence ao povo de Deus? Versículo 9. Em ti está o manancial da vida. Na tua luz, veremos a luz. Você demonstra pertencer ao povo de Deus imitando a Jesus. É no versículo 9 que nós encontramos Jesus. Enquanto eu estava traduzindo, quando eu cheguei no versículo 9, eu me dei conta de que, assim como Davi atribui a Deus a fonte de vida, né? Manancial aqui, sentido de fonte, né? Em ti está o manancial, em ti está a fonte de vida. Assim como Davi atribui a Deus a fonte de vida e a luz pela qual nós vemos, o apóstolo João faz o mesmo com relação a Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito existiria. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João aqui provavelmente está fazendo uma alusão ao Salmo 36. Em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. João, refletindo acerca de Jesus e lendo o Salmo 36, ele pensa, olha só, isso aqui se aplica a Jesus. Então ele escreve no seu evangelho, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Tudo aquilo que Davi falou acerca do amor leal, bondoso e misericordioso, acerca da fidelidade, da justiça de Deus, de Yahvé, é verdadeiro também com relação a Jesus. Porque Jesus é Yahvé encarnado. Jesus é Yahvé feito homem. Isso significa que quando nós ouvimos as palavras de Jesus nos evangelhos, nós estamos ouvindo as palavras do próprio Deus. Quando nós observamos as ações de Jesus nos evangelhos, nós estamos observando o amor leal, bondoso e misericordioso de Deus em ação. Quando nós observamos Jesus nos evangelhos, nós estamos observando a fidelidade e a justiça de Deus em ação. Então, em vez de se deixar influenciar pelos ímpios, os seus pecados e maldades, você deve ser transformado por Cristo, segundo o seu amor e justiça. E como você é transformado por Jesus? Em primeiro lugar, você precisa ir até Jesus para receber a vida e a luz, indo até Ele com arrependimento de pecados e fé. É necessário que você, que ainda está vivo para o pecado e morto para Deus, é necessário que você seja crucificado com Cristo, para que, estando morto para o pecado, você receba de Cristo a vida e seja ressuscitado com Ele para viver para Deus em obediência aos seus mandamentos. É necessário que você receba de Cristo a luz, para que você veja a luz, para que você perceba a maldade e a impiedade do seu pecado e passe a odiar o pecado e a rejeitar o pecado. É necessário que você creia em Cristo como aquele que obedeceu perfeitamente à lei de Deus em teu favor, para que por meio da justiça por Ele conquistada, você seja declarado justo por Deus. É necessário que você creia em Cristo como aquele que morreu debaixo da maldição da lei, para que os teus pecados sejam perdoados por Deus. É necessário que você reconheça diante de Deus a maldade e a impiedade dos teus pecados, confessando os teus pecados a Deus como pecados. Não confessando eles, mas dizendo, o Senhor entende, né? Por que eu fiz isso? Não, confessando sem tentar explicar, sem tentar justificar qualquer coisa. Confessando os pecados como pecados. Tendo feito isso, é necessário que pela fé você se aproprie da salvação.
É necessário que pela fé você se aproprie do Espírito Santo que Deus prometeu dar ao seu povo. E tendo se apropriado da salvação do Espírito Santo, você deve imitar a Jesus nos teus pensamentos, palavras e ações. Você é transformado por Jesus à medida em que você imita a Jesus. Em vez de permitir que os teus pensamentos, palavras e ações sejam controlados pelo pecado, os teus pensamentos, palavras e ações devem ser controlados por Jesus e pela Escritura. Antes, você tinha desistido de compreender como a lei e os mandamentos de Deus devem ser aplicados às questões práticas da vida, mas não mais. Agora você se aplicará, você se esforçará para entender e compreender como a lei de Deus e os mandamentos de Deus devem ser aplicados às questões práticas da tua vida. Você está com problema no casamento? Você vai se esforçar para entender como a lei de Deus deve ser aplicada aos problemas que você está enfrentando no casamento. A resposta está ali. Você só não achou porque você ainda não procurou, porque você ainda não se empenhou em entender como a lei de Deus se aplica aos problemas do teu casamento. Você está com problema na educação dos filhos. Seus filhos são rebeldes. Ou você não sabe como educá-los. E por isso eles são rebeldes. Você se esforçará para entender como a lei de Deus se aplica aos problemas que você enfrenta na educação dos seus filhos. Você está com problema no trabalho. Você vai se esforçar para entender como a lei de Deus se aplica aos problemas que você enfrenta no trabalho. É assim que você será transformado por Jesus, segundo o seu amor e justiça. Às vezes a gente pensa que a transformação é algo mágico. Saúde. Nada. A gente pensa que a transformação assim é algo assim que de repente eu vou ser transformado por Deus. Eu ainda não fui. Mas de repente eu vou ser transformado. Eu estou esperando tu espirrar de novo, porque tu tá... A gente pensa, de repente eu vou ser transformado. Mas não é de repente eu vou ser transformado. Pela minha fé, ou pela fé, nós devemos nos apropriar dessa transformação. Se eu vou ficar esperando, eu vou esperar que Deus transforme meu coração para que eu não tenha mais desejo de cometer o pecado que eu vivo cometendo, eu não vou conseguir vencer esse pecado de forma alguma. Porque não é assim que funciona. Não é eu esperar passivamente até que Deus tire do meu coração esse desejo que eu tenho pelo pecado. Não é assim que funciona. É uma luta contra o pecado. Paulo diz em Romanos 8 que é necessário que o pecado seja morto. É necessário que nós mortifiquemos o pecado. E como é que nós mortificamos o pecado? Pregação na semana passada. O pecado só é vencido quando nós substituímos o pecado por aquilo que a lei de Deus apresenta como o comportamento que é contrário ao pecado. O exemplo que nós demos foi o roubo. Se eu sou tentado na área do roubo, por alguma razão, eu vejo alguma coisa que não é minha, eu quero roubar. Eu quero pegar aquilo que não é meu. Como é que eu vou vencer? É substituindo o roubo. Em vez de pegar aquilo que não é meu, eu vou dar para os outros daquilo que é meu. O contrário do roubo é a generosidade. Em vez de tirar dos outros aquilo que pertence a eles,
Eu vou dar para os pobres, para aqueles que têm menos do que eu, aquilo que eu tenho de sobra. Ainda que aquilo que eu tenho de sobra seja um pouco, né? João Batista diz, aquele que tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma túnica. Aquele que tem 2 pães, reparta com aquele que não tem nenhum pão. Isso é verdade com relação ao roubo, isso é verdade com relação a todos os demais pecados. É necessário, então, que nós nos esforcemos para compreender como a lei de Deus deve ser aplicado a tudo aquilo que nos desafia no dia a dia. E é claro que, ao fazer isso, nós devemos fazer uso dos meios de graça preparados por Deus. Eu não posso pensar que eu serei transformado por Jesus e que eu terei capacidade de obedecer a Jesus se eu não dedico tempo à oração, se eu não dedico tempo ao estudo da palavra, se eu não dedico tempo ao culto a Deus. É o teu dever orar a Deus, é o teu dever estudar a Escritura, é o teu dever cultuar a Deus. E será nesses momentos que você receberá de Deus a graça. No hebraico aqui, a hesed. Para que você consiga superar as dificuldades do dia a dia, para que você consiga vencer os pecados, para que você consiga imitar a Jesus, para que você, pela imitação de Jesus, se torne semelhante a Jesus, seja transformado por Jesus. O processo de santificação não é nada mais do que isso. É o aprendimento necessário para que você rejeite o pecado e, em vez de pecar, obedeça a Deus. Esse é o processo de santificação. Então, amadureça e seja santificado. Não se deixe influenciar pelos ímpios nos seus pecados e maldades. Seja transformado por Cristo segundo o seu amor e justiça. E agora nós chegamos à conclusão do Salmo. Versículos 10, 11 e 12. Aqui nós temos a oração de Davi no Salmo 10, uma imprecação dele, no versículo 10, uma imprecação dele no versículo 11 e o castigo de Deus sobre os ímpios no versículo 12. A oração de Davi no versículo 10. Estende a tua benignidade, estende o teu amor leal, bondoso e misericordioso, ou ainda estende a tua graça sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Davi pede que Deus conceda ainda mais o seu amor leal, bondoso e misericordioso para aqueles que o conhecem e a sua justiça sobre os que de coração fazem aquilo que é justo. Conhecer a Deus aqui é mais do que conhecimento intelectual acerca de Deus, é mais do que estar familiarizado com as coisas de Deus. Conhecer a Deus é estar fielmente envolvido neste relacionamento pactual com Deus, pelo qual a pessoa conhece a Deus pela sua obediência a Ele, como nós afirmamos na semana passada, né? Se a lei de Deus, ou melhor, sendo que a lei de Deus é a descrição do caráter de Deus, quanto mais eu obedeço à lei de Deus, mais eu conheço a Deus. Então, conhecer a Deus é obedecer a Deus. É por isso que Jesus, lá em Mateus 7, diz que no último dia, para aqueles que não obedeceram ao Pai, Jesus dirá: eu nunca conheci vocês. Não é que Jesus não soubesse quem aquelas pessoas eram. Não, ele sabia quem aquelas pessoas eram. Quando Jesus diz, eu não conheço vocês, ele está dizendo, eu nunca estive nesse relacionamento pactual com vocês.
É por isso que esse verbo, conhecer, tanto no hebraico quanto no grego, é usado para se referir para as relações sexuais entre o casal. Né? Porque a relação íntima do casal denota a aliança que existe entre aquele casal. Em que um se entrega ao outro em fidelidade. Jesus diz, olha, eu nunca estive nesse relacionamento com vocês. Eu não conheço vocês, não. E se eu não conheço vocês, vocês não vão entrar aqui, porque só pode entrar aqui quem eu conheço. Conhecer a Deus, então, é mais do que um conhecimento intelectual acerca de Deus, é mais do que conhecer certas coisas acerca de Deus. Conhecer a Deus é estar fielmente envolvido neste relacionamento pactual com Deus, pelo qual a pessoa que conhece a Deus necessariamente obedece a Deus. Por isso mesmo, aqueles que conhecem a Deus, necessariamente também a partir do seu coração transformado, fazem aquilo que é reto, fazem aquilo que é justo. Aqueles que, por terem sido transformados por Jesus, obedecem a Deus, esses receberão ainda mais o seu amor e ainda mais a sua justiça. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Justiça aqui, nesse contexto, não é condenação. Justiça aqui é a promessa de que Deus será fiel ao seu povo, de que Deus protegerá o seu povo dos seus inimigos, daqueles que lhes querem fazer o mal, daqueles que são ímpios. E por falar de ímpios, nós temos o versículo 11. Não venha sobre mim o pé dos soberbos e não me mova a mão dos ímpios. Aqui nós temos uma pequena imprecação de Davi, uma pequena oração imprecatória de Davi. Davi pede que Deus não permita que o pé dos ímpios ou dos soberbos venha sobre ele, né? Deus não permita que os soberbos o pisoteiem. Ele ora para que Deus não permita que os ímpios o desencaminhem, né? Não me mova a mão dos ímpios. Aqui a imagem é do ímpio. Davi está andando no caminho ordenado por Deus, chega o ímpio, dá um empurrão em Davi, e Davi, então, sendo empurrado, se desvia do caminho. É desencaminhado. Davi pede que Deus não permita que os soberbos o pisoteiem e nem que os ímpios o desencaminhem com as suas mãos. E então, no versículo 12, nós temos a resposta de Deus, tanto a oração do versículo 10, quanto a imprecação do verso 11. Deus castigará os ímpios de modo que eles jamais conseguirão se erguer. Ali caem os que praticam a iniquidade. Ali é o lugar no qual Deus estende sobre o seu povo o seu amor, a sua justiça. Ali é o lugar no qual Deus não permite que os soberbos pisoteiem o seu povo, no qual Deus não permite que os ímpios desencaminhem o seu povo. Ali caem os que praticam a iniquidade. Cairão e não se poderão levantar. O finalzinho ali, não se poderão levantar, demonstra que esse castigo não é um castigo passageiro. Não é um castigo que terá fim. Não, eles caíram, Deus não vai permitir que eles se levantem. Esse castigo, ele já começa neste mundo. E se não houver arrependimento dos pecados por parte daqueles que são ímpios, este castigo continuará eternamente no inferno. E é por isso que, da mesma forma que você deve tornar-se intolerante com o próprio pecado, você também deve tornar-se intolerante contra o pecado dos outros. Não no sentido de que você vai exercer violência
sobre os outros pelos pecados que eles cometeram, mas o sentido de que você vai pregar o evangelho a eles para que eles não mais pequem, para que eles sejam transformados por Cristo da mesma forma como você por Cristo foi transformado. Em vez de deixar-se influenciar pelos ímpios, você deve cooperar para que eles sejam transformados por Jesus. Você deve cooperar com Jesus na transformação deles. Se você não pregar o evangelho a eles, eles serão condenados eternamente por Deus, por causa dos pecados que eles cometeram. Mas você também terá uma parcela de culpa. Você sabia aquilo que poderia salvá-los e não fez nada. Você está vendo alguém se afogando, você sabe nadar, e não apenas você sabe nadar bem. E você sabe que você tem condições de salvar a pessoa. Mas você pensa, não vou me incomodar. Ficar aqui assistindo a pobre pessoa se afogando. É assim que você age todas as vezes que não prega o evangelho. Você está deixando a pessoa se afogar nos seus próprios pecados. Até que não haja mais remédio para ela, até que ela morra. E para morrer não precisa ser velho, né? Para morrer basta estar vivo. A gente não sabe quando nós morreremos e a gente não sabe quando as pessoas que pertencem ao nosso convívio morrerão. Talvez agora já seja até tarde demais. Talvez você vai chegar em casa ou quando terminar o culto vai ver que recebeu uma mensagem no WhatsApp dizendo fulano de tal morreu. E daí já será tarde demais para aquela pessoa. Na verdade, cada vez que você se recusa a pregar o evangelho aos ímpios, você está sendo influenciado por eles. O não pregar o evangelho aos ímpios já é você sendo influenciado por eles. Em vez de deixar-se influenciar pelos ímpios, os seus pecados e maldades, deve cooperar para que eles sejam transformados por Cristo, assim como você por Cristo foi transformado. Nós começamos a introdução desse sermão afirmando que a nossa cultura está sendo moldada pelos influencers, pelos influenciadores de redes sociais. E nós terminamos a introdução afirmando que a nossa cultura deve ser transformada por Cristo e não moldada pelos ímpios. E você é o começo dessa transformação cultural. Não seja você influenciado pelos ímpios nos seus pecados e maldades. Seja você transformado por Cristo, segundo o seu amor e justiça. E então, tendo sido transformado por Cristo, coopere com Cristo na transformação de outros. Coopere com Cristo na transformação daqueles que hoje são ímpios. Como você ímpio um dia também foi. Pregue o evangelho aos ímpios que querem te influenciar. Não permita que eles te influenciem a não pregar o evangelho. Talvez você perca a amizade. Mas é melhor perder a amizade pregando a verdade do que manter a amizade sob um pretexto falso.
né? Porque comunhão pode haver entre luz e trevas. Que adianta você continuar sendo amigo dos ímpios se você não vai influenciar os ímpios em direção a Jesus? Qual é o benefício disso? Qual é o benefício da amizade com o ímpio se você não vai influenciar o ímpio em direção à luz de Jesus, em direção à vida que Jesus dá? Não há benefício nenhum ali. A única razão pela qual você deve manter amizade com os ímpios é para que você possa conduzi-los em direção a Jesus. Fora isso, o que o ímpio poderia te dar que Jesus já não te dá? Comunhão? Você pode ter comunhão com os irmãos. Amizade? Você pode ter amizade com os irmãos. A única razão para você ter amizade com os ímpios é trazê-los para Jesus. Se não for para isso, se não for para isso, a tua amizade com os ímpios só está te prejudicando, porque você não está influenciando eles, é eles que estão te influenciando. Pregue o evangelho aos ímpios que querem te influenciar, para que eles mesmos sejam transformados por Jesus. Assim você estará cooperando com Jesus, não apenas a transformação de indivíduos, mas a transformação da própria cultura na qual nós vivemos. E então não você receberá mais do amor de Deus, mas até mesmo os ímpios, que te são muito queridos, receberão também do amor de Deus. Não se deixe influenciar pelos ímpios os seus pecados e maldades. Seja transformado por Cristo segundo o seu amor e justiça. Amém.